A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Não vá além. Preste atenção. 2 Coríntios capítulo 8, verso 11 e 12 diz assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais a termo, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Quando santificamos o que temos, devolvemos o dízimo para o Senhor. Ainda é necessária uma atitude em seguida, administrar, segundo o padrão de Deus, os 90% restante. Nunca esqueça que tudo que você recebe é de Deus, sendo 10% são administrados pelos sacerdotes, os pastores. Você administra os outros 90%. Tanto um quanto o outro tem parâmetros do Senhor para administrar o que recebe de Deus. Se você santifica o que recebeu, devolvendo o dízimo, mas administra o que mal lhe compete, os 90% de forma errada, você terá dois problemas. O primeiro é com Deus, pois este estará usando o que é dele de forma errada. Segundo, é que as consequências disso sobrevirão sobre a sua própria vida, ou seja, você deixará de ser próspero. Deus quer prosperar você, mas agindo assim, você impedirá isso de acontecer. Não basta santificar o que temos, é preciso administrar segundo os princípios de Deus. Vejamos que princípio é esse, pastor. Gastar segundo as suas posses. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele tem. 2 Coríntios capítulo 8, verso 11 e 12. Se para ofertar na casa do Pai é um princípio, segundo posses de cada um, porque muitos, ao gastarem consigo próprios, vão além das suas próprias posses. Falta de bom senso. Isso pode ser uma das piores coisas. Se você gasta mais do que arrecada, sempre haverá um déficit. Que evidência simples, não é? Mas o mundo de hoje trabalha na contramão desse princípio. Para que haja mundo, é necessário que haja consumidores. Para que haja consumidores, todos os dias, mais maneiras são inventadas, cada vez mais facilitadoras, de gastar mais do que se tem. Isso vai tirar você do centro do propósito de sua vida. Cada dia você estará devendo mais. Como você ficará sabendo se aproxima o dia de pagar as suas contas e não tem dinheiro para quitá-las? Com certeza não terá tranquilidade para cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Qual a sua situação financeira? Viva segundo ela é. Distribua os seus gastos segundo a sua receita, começando pelo obrigatório e essencial. Assim, compre roupas que o seu dinheiro puder comprar. More no lugar onde o seu dinheiro puder pagar. Coma o que é possível adquirir. Que passar disso é maligno. Mas, pastor, Deus não me chamou para ser cauda e sim cabeça. Então espere um momento disso acontecer. Davi, antes de se tornar um rei de fato, pois era por direito, passou longos anos vivendo em cavernas. Tome cuidado para que, desejando se tornar cabeça, você não se torne um estrado para os pés das pessoas. Isso não é maldição, mas consequência de quebra de princípio. Gastar naquilo que não é pão. Isaías 55, verso 2 diz:
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, versos 2 e 3. O que Deus coloca em nossas mãos, obrigatoriamente deverá ter um fim proveitoso. Não temos liberdade de gastar com uma coisa qualquer, principalmente naquilo que não edifica. Muitos gastam seus recursos em etiquetas. Não estou falando aqui de artigo de melhor qualidade, e sim de gastos por causa de nome conhecido, para que outros vejam qual marca de roupa você está usando. Isso é jactância, e como tal é o pecado. Gastos exclusivamente com vaidade são completamente contra os princípios da palavra de Deus. Nossos recursos devem obedecer a um critério estabelecido para serem gastos. Primeiramente, as necessidades básicas sobre as quais você é responsável. E só depois se abre a possibilidade de gastar com outras coisas para o seu conforto. Quantos recursos são gastos com vícios? Seja esses vícios proibidos ou não, cigarro, bebida, drogas, proibidos, filmes no cinema todos os dias, doce em excessos, banhos de 1 hora de duração, não proibidos. Não sou contra os vícios não proibidos, mas simplesmente a vida cristã é saber ser equilibrado, e vício por si representa um desequilíbrio. Não use os seus recursos em vícios, que sejam eles quaisquer que forem. Não seja místico ou empreendedor demais. Muitos escondem a sua desorganização e falta de princípios atrás dos discursos equivocados de que foram impulsionados pelo Senhor a fazer determinado gasto. Mas quando Deus dá uma direção, Ele também dá o recurso. Se falta o recurso, há prejuízo. É melhor repensar de quem foi a direção. A palavra de Deus diz que o que administra as coisas de Deus deve antes administrar bem a sua própria casa. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. Senão, esse administrador está desqualificado para tal atividade. Não podemos misturar desejos e sentimentos humanos com direção do Espírito Santo. Quando Deus dá a direção, o êxito é certo. Quando você tiver uma intuição, antes de simplesmente segui-la, assegure-se que foi o Senhor quem deu a você. Não encubra as suas atividades desprovidas de princípios sob a justificativa de que Deus mandou fazer assim. Certa senhora disse que Deus mandara que ela desse todo o seu salário para a igreja. Algum tempo depois, ela procurou novamente, dizendo que já tinha dado o seu salário para a igreja, e a igreja agora podia pagar as suas despesas do mês. O que eu fiz? Devolvi o salário dela. Lhe disse claramente: seja mais cautelosa com as impressões no espírito. Quantos compram algo sem ter a mínima condição, dizendo que foi Deus quem mandou fazer aquilo, e depois não aparece com nenhum recurso para pagar? O nome do Senhor é ridicularizado. Não faça isso. Tenha completa convicção desse tipo de coisa antes de agir. Você sabia que praticamente nenhuma instituição financeira do país abre crédito para igrejas e pastores por causa da quebra desse princípio? Foram tantos que não pagaram, agindo supostamente em nome de Deus, que na hora de adquirir o crédito, que agora eles não financiam mais nada. Que vergonha para aqueles que foram chamados para viver um patamar mais elevado e ser referenciais. Estão piores que os mundanos. Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Nós, porém, não gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus nos demarcou. 2 Coríntios 10, verso 13. Ande
segundo a medida de fé que lhe Deus deu, e seja próspero. Não vá além. Aleluia, Pai. Eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que essa palavra seja bênção na sua vida, que eles possam prosperar, que eles possam crer na tua palavra. Livra eles da derrota, livra da dívida, livra do fracasso, da falência, da pobreza e da miséria. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado ao ouvir essa palavra, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais irmãos tenham prosperidade na sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, ajudamos a pregar o Evangelho. Aí tem o número do Pix, e você pode fazer uma oferta generosa, crendo que Deus vai multiplicar a sua sementeira. Faça e seja ricamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém?